Queria saudar quem nos assiste pela TV Rica. Não sei se a pastora Zelinda, Du, se tiver. Amo vocês, um abraço. Isa, Pedro e todos que nos acompanham pela TV Rica. É uma satisfação tê-los conosco nessa noite. Que o Senhor possa ministrar daquilo que Ele deseja falar nessa noite, amém? Primícias de generosidade. Primícias de generosidade. Diga comigo assim: generosidade é um princípio da economia de Deus. Antes que nós cheguemos em generosidade, e nessa noite eu quero trazer à existência, ministrar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e falar da generosidade do aspecto e da visão do Senhor. E talvez seja completamente diferente do que nós entendamos como generosidade. E a primeira coisa que o Senhor me falava era isso, que generosidade é um princípio da economia de Deus. Mas o que é a economia? O que é a economia de Deus? Você sabia que o reino de Deus, que Deus tem uma economia? Para nós entendermos a generosidade da ótica do Senhor, nós precisamos primeiro entender a economia de Deus. E eu, como uma boa professora que sou, pelo menos eu acho que fui, vou tentar ajudar vocês nessa noite a entender dessa economia. O que é a economia? E aí eu fui pesquisar no dicionário. O que é o termo economia, genericamente falando? É uma ciência que estuda a obtenção de recursos necessários para o bem-estar. Então a economia, ela estuda como nós obtemos recursos para o nosso bem-estar, para satisfazer as nossas necessidades e ocasionar o nosso bem-estar. Isso é economia. Essa é a economia no mundo. Então, ela estuda as diversas formas como o ser humano trabalha, como ele obtém dinheiro, como ele obtém provisão, para satisfazer as suas necessidades. No mundo, a obtenção de recursos, ela vem da onde? Da nossa capacidade. Da nossa capacidade de trabalho, da nossa capacidade de produção, não é assim? Quem não trabalha, não... Quem não trabalha, não ganha. Quem não trabalha, não come, não é assim? Quem não se esforça, não consegue. Quem não faz, não recebe. Já ouviram esses ditados por aí? Então, no mundo, os seus recursos vêm do seu esforço e do meu esforço. Estou certa? Vocês vão me ajudando, senão eu chamo por nome. Eu conheço todo mundo, quase. Estou brincando. Mas no mundo é assim, não é? E você precisa se esforçar. E você precisa trabalhar arduamente. E se não trabalhar, não é, Rosana? Daí não tem como. Se você não se esforçar, não chegará ao recurso. É desse jeito, não é? A economia no mundo é assim. Daí vamos começar pelo começo? Vai lá comigo em Gênesis. Deixa a Biblinha aí que nós vamos trabalhar bastante, aí, caminhar um pouquinho por ela. Gênesis 3:17. Gênesis capítulo 3, primeiro livrinho da Bíblia, verso 17, a parte final dele. Depois que Adão, a serpente chega, fala com Eva, ela come do fruto, e ela entrega para Adão, Adão também come, e aí o Senhor vem e flagra ali os dois naquele cenário, e aí traz a consequência, e o Senhor vai falando, vai trazendo à existência a consequência da desobediência deles, do pecado e a morte. E aí a gente chega nesse versículo 3:17, que diz assim no final, na parte B. Maldita é a terra por tua causa. É Deus falando com Adão. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha o que Deus diz a Adão. Que maldita é a terra por causa dele. E que em fadiga, em esforço, em cansaço, em desespero, em ansiedade, ele vai ter que obter o sustento todos os dias da sua vida. Traduzindo, o Senhor está dizendo, agora você vai ter que trabalhar e suar bastante, se esforçar para conseguir o sustento dos teus dias. Ou seja, aquilo que nós consideramos como um esforço para conseguir, através do nosso esforço, do nosso mérito, a provisão, Deus chama de maldição. Você pegou essa? Aquilo pelo qual nós gastamos os nossos dias. Eu preciso trabalhar, eu tenho que me esforçar. Se eu não der duro, não acontece. A palavra diz que é maldição.
E aí você vai dizer, pastor, então é isso, amanhã todos nós pedimos a conta e encerramos as nossas empresas. E eu gosto de uma ministração do Paulo Ricardo, que ele diz assim, profeta Paulo Ricardo, um profeta dessa casa, já ministrou tantas vezes, que dessa maldição ele já foi livre. Ele diz assim. E aí você me pergunta, ele vive do quê? Não, ele trabalha, ele é funcionário, mas ele não trabalha pela provisão do sustento de todos os dias. Ele executa um trabalho por um propósito. A maldição não está no trabalho, a maldição está em colocar naquele trabalho como sustento, como a provisão de tudo que você precisa. Está entendendo? Quando eu, na minha cabeça, olho para o meu emprego, para o meu trabalho, para a minha empresa, para a minha pensão, para o que venha como seu rendimento, quando você olha para aquilo como a força, como o teu sustento, como a tua garantia, aí está a maldição. Mas quando você vai entendendo quem é Cristo, quem é você nele, você entende que Deus te posiciona nos lugares diferentes, mas que a tua provisão não vem da força do teu braço. Porque na economia de Deus, a obtenção dos recursos vem da dependência dele e não do que você faz. Na economia de Deus, a obtenção dos nossos recursos não vem do esforço do seu braço, vem da dependência dele. Amém? No mundo depende do seu esforço. Na economia de Deus depende da dependência dele. Então eu me deito em berço esplêndido e não faço mais nada? Não, você faz tudo o que ele te posicionar para fazer, porque você não está mais dependendo daquele emprego, você depende dele. E é por isso que você consegue ser o melhor funcionário, o melhor empreendedor, o mais excelente, porque você não depende da bondade do seu chefe, você não depende do favor do seu chefe para honrá-lo, você não depende da economia do país, você não depende de como vai o seu salão, você não depende dos clientes, você depende dele. E aí você sai debaixo da maldição. E você entra na economia de Deus. Vocês estão entendendo? Quem não entender faz assim que eu explico. Ministro de novo. E aí nós começamos a economia de Deus. Então diga comigo, na economia de Deus, eu dependo dele. E não da força do meu braço. E aí eu começo a entender um outro princípio da economia de Deus. Nessa economia em que eu dependo dele, eu começo a entender sobre mordomia. Diga comigo, mordomia. Vai lá em Gênesis, volta um pouquinho, Gênesis 1. Gênesis 1, a partir do 28. E Deus, isso agora nós voltamos. Nós estávamos na queda e na sua consequência, agora nós voltamos quando Deus estava através da sua palavra, criando todas as coisas. E Deus fala assim, depois que ele cria tudo, cria o homem e a mulher, e ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E se você for no capítulo 2, no 3, ele continua dizendo assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus cria toda a terra, as plantas, os animais, os vegetais, ele cria tudo. Ele coloca tudo isso, cria o homem, cria a mulher, e ele estabelece ali um comissionamento. Olha, está vendo tudo isso que eu criei? Isso é para vocês. A terra vai produzir tudo que vocês precisam. Se você continuar lendo os versos 29, Deus diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso para vos será para mantimento. Olha como Deus faz, olha o desenho original de Deus. Ele cria a terra, ele cria todas as coisas. Ele coloca o homem e a mulher ali. Ei, cresçam, multiplique, domine, governe. É tudo para vocês. A terra produzirá o mantimento para vocês. Essa é a economia de Deus. Esse é o desenho de Deus. Eu faço e vocês dependem daquilo que eu vou produzir para vocês. Ele nos estabelece como mordomos. Quem criou os recursos foram Adão e Eva ou foi o Senhor? Foi o Senhor. Nós somos mordomos dos recursos que Deus nos dá.
Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria toda a provisão e todo o mandamento para que nós administrássemos. E é assim que Ele faz com Adão e Eva. Está vendo tudo isso aqui? É para vocês. Governem, administrem. Pastor, isso era só lá? Isso era lá, e com a queda do homem isso se perdeu. E aí a maldição e a consequência do trabalho que traz fadiga entra. Mas hoje, eu e você que temos a Cristo, nós estamos na condição do Gênesis. Nós fomos remidos por Cristo. E o trabalho na nossa vida não é mais uma maldição, mas o trabalho nos conecta a esse propósito de governo. A pergunta é, hoje na sua vida, o que você produz é debaixo da maldição ou entendendo que é o governo do Senhor? Porque se você entende que o que você tem hoje na sua mão, o seu trabalho, a sua pensão, a sua empresa, o seu empreendimento, o desemprego que eventualmente você esteja, em tudo isso, nada é seu. Você é mordomo, porque tudo já foi criado por Ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão com uma carinha. Tudo que você possui é simplesmente mordomia. Não é seu e não é meu. Vamos lá para o fim da Bíblia, 1 Pedro. Uma cartinha bem pequenininha aí. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, 10. Olha o que Deus diz aqui. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou repetir isso. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quem aqui recebeu dons do Senhor? Não, de novo. Quem aqui recebeu o dom de falar do Senhor? Quem aqui recebeu o dom de escrever da parte do Senhor? Quem aqui recebeu o dom de pensar? Nós somos um pouco religiosos, né? É lógico que a palavra traz os dons. Ei, mas quando você abre os seus olhos de manhã e você consegue enxergar o céu azul ou nublado, isso é um dom de Deus. A sua vida é um dom de Deus. O respirar é um dom de Deus. E Ele é tão multiforme, gracioso e misericordioso que Ele ainda nos dá dons espirituais. Mas a palavra diz aqui que todo dom que Ele nos dá é para que nós sejamos dispenseiros. Olha que interessante isso. Você já parou para refletir sobre isso? Sobre a sua mordomia? Que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos é em favor do outro? Se alguém aqui eventualmente é uma funcionária doméstica, limpa a casa, eu limpo a minha casa. Eu limpo a minha casa. Mas se eu for trabalhar como empregada doméstica, como funcionária, eu vou trabalhar em favor do outro. Se você for um costureiro ou uma costureira, você faz em favor do outro. Uma professora, uma médica. O gari que varre a rua, ele não varre a rua da casa dele, ele varre em favor do outro. Na economia de Deus, todo dom que Ele nos dá é em favor do outro. Porque os recursos que Ele te dá não é seu, é dele. Não são seus, é dele, são dele. Nós somos administradores. Qual de nós pode afirmar com veemência que terminará essa semana aqui, ou como diz o apóstolo Hélio, passará para o andar de cima? Qual de nós pode afirmar isso? Nem a vida que nós respiramos é nossa, é um dom dado por Ele. É um dom. O meu clamor e a minha oração é para que o Senhor ministre a sua vida isso. Porque se você de fato parar, não somente de declarar, não, tudo que eu tenho é do Senhor, mas se isso for revelado ao teu espírito, você entra num novo nível de mordomia, de dispensação e de generosidade. Nem a nossa vida é nossa. Nem o nosso respirar é nosso. A saúde que você desfruta para estar me ouvindo agora é dom de Deus. Você administra ela. Eu tenho administrado um pouco mal, preciso perder alguns quilos. Eu preciso administrar a minha saúde. A saúde que Ele me deu. Eu preciso administrar os pensamentos nessa mente que Ele me deu.
Eu preciso administrar o que eu vejo com os olhos que Ele me deu. Eu preciso administrar o que eu falo com a boca que Ele me deu. Vi um testemunho de uma pessoa, não me lembro a situação, era um esportista. Um homem extremamente ativo, praticante de todo tipo de esporte, e numa queda no banheiro, de repente ele precisava de uma pessoa para fazer a sua higiene pessoal após usar o banheiro, de um dia ao outro. Tudo na minha e na sua vida é mordomia. E a palavra nos diz que aquilo que Ele nos dá como dons é para que nós sejamos dispenseiros. Mas o que é um dispenseiro? O que é um dispenseiro? Tudo que nós recebemos na mordomia, para que nós possamos desfrutar. Mas além de desfrutar, nós somos chamados a nos tornar dispenseiro. Sermos bons dispenseiros. E aí eu fui buscar o significado da palavra dispenseiro. Sabe o que é um dispenseiro? É aquele que guarda a despensa, né? Algumas pessoas, algumas casas, não tem os armários que a gente compra nas Casas Bahia, nas lojas, não pode fazer merchandising, né? Mas enfim, constrói-se um espaço, né? Um cômodo com prateleiras, e aquilo é uma despensa onde se guardam os mantimentos. E o dispenseiro é a pessoa que administrava aquela despensa. Numa casa grande, numa casa cheia de empregados, de funcionários, de pessoas, ele administra a despensa. Então ele que decide se agora sai o arroz, se agora sai o feijão, se vai o macarrão, qual é o tempero, qual é o alimento. É ele que cuida da despensa. A palavra está dizendo que nós somos isso, que nós devemos usar os dons como bons dispenseiros. Dispenseiros do quê? Da multiforme graça de Deus. A graça de Deus que veio sobre a mim e sobre a sua vida, das mais diversas formas. Desde o dom da vida até o trabalho que eventualmente, a atividade que você desempenha. Essa é a multiforme graça de Deus sobre a tua vida. O dispenseiro guarda a dispensa. Agora, sabe o que é interessante? Eu achei uma definição e eu falei, é isso. E trazia o sentido linguístico da palavra dispenseiro e trazia o sentido figurado. E eu amei o sentido figurado. Porque o sentido figurado de dispenseiro é esse aqui, ó. Dispenseiro é o que faz caridade com generosidade alheia. Dispenseiro é o que faz caridade com generosidade alheia. Vou traduzir isso. A dispensa não é do dispenseiro. Os meus e os seus recursos não são nossos, são dele. Nós guardamos a dispensa, não é? Então, quando eu e você somos generosos, nós não damos do que nós temos, nós damos do que ele tem. Você não é sou tão generoso, apóstolo Eli tem uma oferta. Agora eu vou fazer uma oferta, eu vou abençoar. Ei, você é só o dispenseiro, a dispensa é dele. Você é generoso fazendo caridade com coisa alheia. Essas são as coisas do Pai. São as coisas do Pai. A nossa generosidade não vem de nenhum recurso nosso. São as coisas que Ele deposita sobre as nossas mãos. E eu falei, é isso. E muitas vezes nós nos achamos dignos de mérito e de honra porque praticamos a generosidade, somos bons. Há até religiões que acreditam que a verdade da vida está na caridade. Porque se eu der, eu vou me limpando, né? Um negócio assim, eu vou evoluindo. O que você dá não vem de você. Você está sendo generoso e caridoso com coisa alheia. São as coisas do teu pai. Se eu sou ministra e me assento para ouvir uma pessoa, eu não estou sendo generosa com algo que eu tenha, mas com aquilo que o Senhor depositou em mim, que é a capacidade e a dependência do Espírito Santo de ouvir e de ter uma palavra de vida. Você que é pai e mãe, você não é bom para o seu filho porque você é bom. Você é bom porque primeiro o Senhor colocou esse filho no seu ventre. Você é bom porque o Senhor permite que você cuide desse filho. Você consegue ser generoso sobre ele porque o Senhor te forja dia a dia e te dá condições, desde o alimento, o vestuário, o carinho, a educação. Apenas dispenseiros. E entendendo esse cenário, agora nós estamos aptos a entender o que é a generosidade.
entendendo que você é tão somente, e eu somos tão somente dispenseiros da multiforme graça, nós estamos aptos a começar a entender o que é a generosidade. Esposa, esposo, você é um dispenseiro em favor da vida do seu cônjuge dentro do casamento. Você é um dispenseiro em favor daquilo que o Senhor desenhou para o casamento. Você é um dispenseiro de trazer isso à existência dentro do seu casamento. Mãe e pai, você é um dispenseiro em ouvir a voz do Senhor, olhar o que seu filho tem no coração e dispensar isso sobre a vida dele, em forma de cuidado, de ativação, lançando como uma flecha. Quando eu não entendo esse princípio da mordomia e dos nossos chamados de sermos dispenseiros daquilo que nós temos, de todos os dons, nós trazemos as coisas como nossas. Meu ministério, meus filhos, minha igreja. E o minha que eu falo é no sentido de, olha, é a força do meu braço. É a força do meu braço que me proporciona esse resultado exímio que você consegue ver. Diga comigo, nós somos dispenseiros dos dons do Senhor. E Ele diz que Ele dá dons a todos. Não tem uma pessoa nesse local que não tem um dom da parte do Senhor. Um não, vários. Se você está aqui, se você respira, se você está me ouvindo, você já é cheio dos dons do Senhor. E aí a generosidade na economia de Deus, ela decorre da revelação de que não damos o que é nosso, mas damos daquilo que está sobre a nossa guarda. E a pergunta é: o que está sob a sua guarda hoje? Nesse tempo, nesses dias, o que está sobre a sua guarda através dessa mordomia que o Senhor dispensou sobre a sua vida? Porque quando nós começamos a entender isso, desvincula-se totalmente da nossa situação econômica, da nossa situação financeira, porque você entende que você não é generoso baseado na circunstância. Ok, estou desempregado, não tenho como ofertar, dizimar. O que eu tenho vem dele. Eu não tenho dificuldade daquilo que vem à minha mão. Eu ser generoso, eu ofertar, eu dizimar, eu abençoar o meu irmão, porque vem dele, assim como a provisão de tudo que eu preciso. Se você tem a sua empresa, se você tem o seu trabalho, você não tem mais dificuldade de ouvir a voz do Senhor e direcionar o seu recurso conforme a instrução dele, porque você está apenas como guardião daquilo que ele te deu. Mas com uma enorme vantagem, nós somos os mordomos que desfrutam. Porque o mordomo, quando é contratado dentro de uma casa, penso eu que ele não pode ficar lá nadando na piscina, né? Algumas famílias não deixam nem que os funcionários se assentem à mesa, não é assim? Tem o local reservado dos empregados. Não é assim? Não tem local que é assim? Eu já ouvi, o apóstolo Hélio conta testemunho assim. No Casados tinha coisa assim, alguém que ia comer e não podia comer da comida, não é isso, P? Da comida que servia na mesa. Sabe o que a mordomia do nosso pai? Ele prepara a mesa, ele prepara um banquete, ele prepara um lugar, ele te dá uma capa, ele põe um anel, você senta na mesa e come do banquete. Desfruta. Põe um anel, põe uma capa, traz um vinho novo, te dá autoridade, te limpa. Isso é tremendo. Mas o difícil é quando a gente quer virar obeso. E se agarra e tem medo. E aí vem as circunstâncias. E aí você tem o banquete. Não, mas eu quero ficar aqui desfrutando do meu banquete. Eu não posso abrir mão do meu banquete. E você começa a olhar as circunstâncias. E você se fecha no egoísmo. No pensamento enganoso de que alguma coisa é sua. E aí você não consegue ser generoso. Porque o teu fundamento de generosidade está calcado na raiz adâmica. Porque em Adão, tudo é dele. Em Cristo, tudo é em favor do outro. Amém? O que está sobre a sua guarda hoje? O que está sobre a sua mordomia hoje? E de que forma você tem dispensado na face da terra? Dos teus dons, dos teus talentos, dos teus recursos, de tudo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida como mordomo, o que você tem dispensado? Você tem retido o melhor e dispensado
o lixo, o que sobra, o que talvez você não queira mais, o que nem mesmo você consegue lidar, o que você tem dispensado sobre as pessoas, sobre a terra. E quando nós pensamos isso, nós somos levados a refletir em todas as áreas das nossas vidas. Na financeira, até mesmo como você dispensa o seu lixo. Como você dispensa o lixo? Porque você está dispensando em favor da terra. E o meu e o seu chamado é remir a terra. Então, se você dispensa um papel de bala na rua, você está contaminando a terra. E seu chamado foi ser purificar, limpar, remir, cuidar. Não é forte isso? Não é profundo? Talvez para você não, mas para mim foi bastante. Porque é tempo de trazer à existência, não é a nossa generosidade nem as nossas verdades, mas são a dele. A verdade que nós carregamos. Ela tem que fluir através das nossas vidas como algo genuíno. É isso que tem que ser trazido à existência. E dentro disso a nossa generosidade. Nós somos generosos com os recursos de Deus. Vá comigo lá em 1 João. 1 João capítulo 3. 16, 17, 18, eu vou ler aqui para você. 1 João 3, 16, 17, 18. E o nosso Deus é tão claro como água quando Ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Cristo estabeleceu um modelo. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E a palavra é tão clara. Como pode alguém ver alguém padecer necessidade? Como pode alguém ver uma pessoa do seu lado precisando de recursos? Não, tem a minha vida. Tem a minha vida. O Senhor diz que simplesmente essa pessoa não pode permanecer nele o amor de Deus. Porque o nosso chamado é dispensar esse amor sobre a vida do outro, sobre a necessidade do outro. Cristo estabeleceu um modelo. Ele não deu as sobras, Ele deu da sua riqueza, da riqueza da sua vida. Qual era a riqueza de Cristo? Não era ouro nem prata. Ele era dono de tudo isso. Mas a riqueza dele era o Pai, era a vida do Pai, era ser um com Ele. E o que Ele nos deu? Ele deu a riqueza dele. Generosidade não é dar o que sobra, não é dar o que você não quer, é dar da sua riqueza financeira, é dar da sua provisão, é dar do seu recurso, é dar daquilo que você carrega na sua vida, é dar do seu melhor. Não é a sobra, não é o que não quer, não é o tempo que sobra, não é o dinheiro que sobra, não são os 10 centavos de esmola, não é o espírito de Natal nos movermos em generosidade natalina. Damos uma cesta básica e amém. Eu não estou dizendo contra essas coisas apenas. Eu estou dizendo que nós somos chamados a viver no lugar mais profundo, no lugar em que a palavra diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmão, é um tempo de trazer à existência uma generosidade verdadeira. Uma generosidade em que nós entendemos que se nós temos abastança ou dificuldade, tudo vem do Senhor. E dentro desse tempo, independente da situação que esteja ao teu redor, você é chamado a dispensar sobre a vida do outro. Essa é a generosidade. Jesus deu da sua riqueza, que era a presença do Pai, e tomou a nossa pobreza e nos fez ricos. A generosidade tem o poder de fazer isso. Você dá daquilo que tem e você leva a pessoa a uma outra condição. Sabia disso? Se você não sabia, nessa casa tem um projeto que se chama FAP. Um projeto de doido mesmo. Só podia ser entre Deus e o apóstolo Hélio. E nós, porque todos nós somos parte disso. Ou somos chamados. Aí você pega uma criança de uma escola pública
fadada a ter uma história, e aí você tira aquela criança, coloca num colégio particular e custeia todas as necessidades, que a primeira é a matrícula, mas tem todas as demais, e você mantém aquela criança naquela escola, e você investe na vida dela. E daí você tem, cadê o Tiago é diretor do FAP, né? O que ele é do FAP? Não, o diretor é a Leila. Ele é o quê, Paty? O Tiago. Um dos coordenadores do FAP, por exemplo, é um desses alunos, em que foi tirado de uma escola, em que veio para o FAP, em que foi financiado o estudo, e hoje ele é um dos coordenadores do FAP. Quando você é generoso, você faz como Cristo fez. Ele nos tirou da nossa pobreza, da nossa miséria, do pecado e da morte, e nos colocou na vida dele. Quando você é generoso, você tem a oportunidade de mudar a condição que a pessoa se encontra. Quando você é generoso de tirar... eu ia falar uma palavra, não pode. Mas de se levantar da cadeira, e quando o pastor fica aqui pedindo, e você não tem a generosidade de dar um abraço. Nossa, pastor, aqui é almática. Sim, quando eu cheguei aqui eu era uma almática. Vim de uma realidade religiosa, em que se você entrasse vivo ou morto, ninguém via. Então quando eu entrei nessa casa a primeira vez, e aquelas pessoas me abraçavam, eu chorava, porque ali eu vi o amor de Deus, de uma forma que eu nunca tinha visto. E nós nos temos a disposição muitas vezes de ser generoso com um abraço, com parar para ouvir, com olhar para a pessoa, não daquela circunstância de miséria que ela está. Porque, meu irmão, se o Senhor fosse olhar se nós merecíamos ou não a salvação pela nossa condição de miséria, eu acho que ninguém estaria aqui. Não, eu acho não, eu empenho a minha vida nisso. Ele não olhou a nossa miséria. Ele olhou aquilo que estava destinado desde a eternidade que nós carregávamos. Ele olhou a tua geração nele. Você foi gerado nele. Ele não olhou o nosso pecado, ele olhou a eternidade. E ele trouxe à existência a eternidade. A generosidade de Deus nos tira de uma condição e nos coloca em outra. A tua generosidade dispensada sobre a terra tira as pessoas de uma condição e coloca em outra. Isso é muito poderoso. Mas nós não conseguimos como igreja exercer isso dentro da casa. Você parou para pensar nisso? Eu falei nisso estes dias, que Deus me deu uma de direita, uma de esquerda. Se cada vez que Maurílio ri, ele ri. Pode rir, Maurílio, porque é para rir mesmo. Se cada vez que eu fosse ao mercado eu tivesse a disposição de pegar um saquinho de arroz e trazer no dia, mas eu me esqueço. Saem muitas cestas básicas daqui. Meu irmão, não é tempo mais de amar de palavra. É tempo de amar da verdade. Sabe, eu fico observando, e você vê, por exemplo, os terroristas, como eles se organizam, né? Eles financiam as pessoas que eles querem, como é que fala o termo? Eles querem alcançar, eles querem trazer. Eles financiam, eles investem, eles buscam. Nós carregamos a vida de Cristo. Nós somos dispenseiros de todos os dons, de todos os talentos, de todas as riquezas. E às vezes não conseguimos nos movimentar no raso. Se tão somente toda a igreja se dispusesse a participar do FAP, quantas crianças nós estaríamos abençoando? Mas quando nós não entendemos que nós somos dispenseiros, nós podemos ter pensamentos do tipo assim: por que eu vou investir lá se o meu filho está na escola tal? Sabe qual é essa origem? É o pensamento adâmico. Eu. Não consigo produzir nada em favor do outro, porque eu entendo que tudo é meu. O Senhor quer trazer à existência a generosidade segundo o coração dele. Amém? Sabe o que o generoso faz? O generoso não tem medo de perder. Quando Cristo foi para aquela cruz carregar o pecado de toda a humanidade, ele não tinha sobre ele pecado. E ele não teve medo de perder a comunhão que ele tinha com o Senhor, para tomar sobre ele naquele momento os nossos pecados. O generoso não tem medo de perder. Como é que alguém vai perder algo que não é seu? Como é que eu posso perder um recurso que não é meu? Como é que eu posso perder uma oferta que não é minha? Como é que eu posso ter receio de abençoar alguém com um recurso que Deus traz às minhas mãos se não é meu? Entende? O generoso não tem medo de perder. Dai e vos será dado. Esse é um princípio da economia do Senhor. Volta lá comigo em 2 Coríntios, já estamos encerrando. 2 Coríntios capítulo 8. Você quer ser um transformador de realidade?
Você deseja levar as pessoas a uma outra condição de vida? Eu tive a oportunidade de uma tia minha falecer a semana passada. Não que eu tive a oportunidade de falecer, né? Ela faleceu, eu estava lá, né? E ela foi, 59 anos. E ali eu olhava para ela, né? E eu vinha a reflexão enquanto o padre ungia, né? O sacerdote ungia o corpo, tudo. Qual é o legado? Qual o legado? Qual o legado que você deixa? Qual o legado, se hoje o Senhor te chamar, qual o legado que você deixou? Qual a dispensação que você fez? Tantos bois, tantos cavalos, tantas casas, tantos apartamentos, tantos aluguéis. O que você deixa? Não, deixei para os meus filhos. O chamado não é deixar nada para o seu filho, é ativar ele, lançar como flecha. Não é que não pode deixar. É claro que a nossa chamada é a prosperidade que alcança. Mas vocês estão entendendo? Você já se fez essa pergunta? Qual o legado que você está construindo? Tem um legado de generosidade, de mordomo? Você vai chegar diante do Senhor e falar assim, aqui a minha mordomia. Eu dispensei aquilo que o Senhor me deu. Eu dispensei o perdão. Eu dispensei o amor. Eu dispensei a misericórdia. E eu também dispensei o dinheiro. Eu também dispensei as finanças. 2 Coríntios 8:14 diz assim: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo aqui está falando à igreja de Corinto, uma igreja generosa, uma igreja abençoadora, inclusive num tempo de adversidade. E Paulo está dizendo claramente que a abundância daquela igreja, a abundância naquele tempo, no presente, a falta daquele, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles. Quando nós entendemos que nós vivemos em corpo, quando nós entendemos que nós somos chamados a dar o fruto da generosidade, que não é a nossa generosidade, mas é a generosidade do Senhor, dispensando daquilo que Ele coloca sobre as nossas mãos, há um equilíbrio, há igualdade. Quando um tem abundância, ele entende que a abundância é para suprir a necessidade do outro também. Porque amanhã o jogo muda, amanhã a coisa muda, e daí você é suprido. O que muito colheu não teve demais. E o que pouco colheu não teve falta. O que muito colheu não teve demais. E o que pouco colheu não teve falta. Esse é o nosso chamado como corpo. Deus tem muitas coisas a trazer à existência na minha e na sua vida. Mas não é à toa que Ele está nos posicionando numa primeira semana a entender generosidade. Porque o objetivo do Senhor trazer sobre a sua vida a existência muitas coisas, não é para que você tenha acumulado as coisas, mas que para você dispense e produza a transformação, e produza a restauração, e tire as pessoas de uma condição e coloque em outra. O generoso não se importa com o resultado. Meus filhos, eu tenho a salvação para vocês. Eu vim para... Deus amou o crente de tal maneira que deu o seu filho unigênito para... Deus amou quem? Como assim amou o mundo? Eu que sou pastora, eu que sou crente, eu que entreguei minha vida a Jesus, eu que jejuo. Como assim amou o mundo? O generoso, ele faz. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida, senão eu mato vocês. Não, escolham a vida para que vivam em abundância. Mas quantos de nós vivemos anos na morte e continuamos vivos, abençoados? Estão entendendo o que eu estou falando? Ah não, pastora, mas eu não dou, sabe por quê? Porque se eu dar, ele vai usar com droga. Se quiser carpir o quintal, mora em apartamento, não tem nem quintal. Eu já falei isso, gente. Não, sabe por que eu não dou? Porque a pessoa vai cheirar, vai usar droga, vai beber pinga. E como você é muito bom, você quer conhecer o resultado para que você seja generoso? Generosidade adâmica. A generosidade de Cristo, Ele se entregou por mim e por você, ainda que você vivesse toda a sua vida negando. Ainda que você o reconhecesse somente no seu leito de morte, Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Por mim e por você. Sem sequer
nós merecemos nada. O generoso não se importa com o resultado. Ele apenas não dispensa de mão vazia aquele que vem até ele, porque ele entende que aquele recurso não é dele. Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele faz chover sobre o justo e o injusto. Mas nós queremos praticar a nossa justiça evangélica. Nós queremos ser luz no nosso meio evangélico. Filhinhos, amemos de verdade. Não mais de palavra, mas de verdade. Quantas pessoas são constrangidas? Quantas pessoas podem ser? Hoje eu entendo isso. O apóstolo Eli reconheceu o meu ministério pastoral. Mas hoje o Senhor me levou a fazer uma reflexão e eu já me via pastora lá atrás. E quantas pessoas sem eu sequer saber, num ponto de ônibus, apenas com uma palavra, apenas um senhor de idade que a família deixou de lado e você senta ali e deixa que seu ônibus passe e fique ouvindo o que ele tem a dizer. E você consegue impartir. Eu não sabia que Cristo desejava habitar em mim. Quanto mais agora nós que carregamos essa verdade. O quanto você pode produzir justiça através da sua generosidade. O quanto você pode converter e impactar a vida daquela pessoa, machucada pela religião ou oprimida pelo mundo, tão apenas praticando a generosidade sobre a vida dela. Uau, quem é esse? É evangélico? Não, eu sou filho de Deus. Vocês estão com uma carinha. Quando você é generoso, você tira Mamon do lugar de Senhor da sua vida. Volta lá em Mateus 6:24. Está quase, hein? Um pouquinho mais de paciência. E eu já encerro, de verdade. Mateus 6:24. Conhecido. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, outras versões. Quando você é generoso, você tira a mamon do lugar de Senhor da sua vida. O único que o Senhor traz como na condição de equiparar ao Senhor, ou de dizer que é um senhorio que pode ocupar um lugar na minha e na sua vida, é mamon. E quando você exerce a generosidade, porque você entendeu a economia de Deus, você entendeu que você é mordomo, você entendeu que o seu chamado é ser dispenseiro, e então você exerce essa mordomia, você está tirando mamon do lugar de Senhor da sua vida. E sabe o que eu acho assim interessante? Muitas vezes nós podemos pensar assim, não pastor, eu não tenho esse problema, porque mamon é só o pessoal lá de política, de Brasília, só quem tem muito dinheiro, né? O governo de mamon sobre a sua vida não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Eu conheço pessoas com extrema dificuldade financeira e completamente escravas de mamon. Avarentas, egoístas, invejosas. São governadas por mamon. O mais barato, a promoção. Eu não estou falando contra a promoção e o mais barato. Eu estou falando que nós somos chamados a desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. E uma das características desse governo de mamon nas nossas vidas é sempre o mais baratinho. Eu tenho a oportunidade de fazer melhor, mas eu preciso economizar 2 centavos. Vocês entendem o que eu estou falando nessa noite? É uma prisão, não há uma liberdade no espírito. Não, mas se eu der aqui, se eu ofertar, vai faltar ali. Vamos comer um filé mignon? Não, só posso comprar isso. E tem a oportunidade de desfrutar, mas mamon te cega, porque eu sou pobre de marré. Significa que você ainda está preso na sua condição, na sua história, na raiz adâmica. Debaixo do governo de mamon, como diz a pastora Zelinda, os frutos só são de mamon. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse é um princípio da economia de Deus. E o Senhor me deu um de mamão. Não dai, e até o que você tem lhe será tirado. Não dai, e até o que você tem lhe será tirado. E talvez alguns ouçam e falou, desse problema eu não sofro. Eu não dou, mas eu tenho o suficiente para mim, em abundância. Talvez a tua pior miséria seja o dinheiro que você tenha. Talvez o nível mais miserável de uma pessoa seja que ela só tem o dinheiro. Em que a presença, em que o amor, em que a vida do Espírito Santo já foi retirada faz tempo. Talvez essa seja uma das nossas maiores misérias. Coloque-se de pé, por favor.
há que começar a vir à existência dentro de cada um de nós uma indignação. Uma indignação quando nós olhamos os meios de comunicação e quando nós olhamos os modelos que estão sendo estabelecidos de pessoas ganhando milhões, trilhões e bilhões e usando em benefício próprio, somente a favor de si mesmos, de adquirirem seus bens, de comerem no restaurante e gastarem sei lá quantos. Isso tem que gerar uma indignação em nós. Porque isso mostra que a igreja não está cumprindo o seu papel de mostrar às pessoas: ei, deixa eu te dizer, jogador, político, empresário, a tua prosperidade é para que você dispense sobre a terra. Se a abundância venha sobre a vida, é para que você cubra aqueles que não estão na abundância nesse tempo. Isso tem que começar a gerar uma indignação e não uma meta. A minha meta é essa. Eu quero desfrutar disso também. No sentido de, tudo é para mim. Sabe aquela canção que diz, tudo é teu, teu, teu? O Senhor me dizia que muitas pessoas nesse momento se colocam nesse lugar. Tudo é meu, meu, meu. Quando nós conseguimos acessar essa revelação de generosidade, nós vamos mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Deus movimenta a sua economia a nosso favor para desfrutarmos como mordomos e abençoarmos como generosos dispenseiros. Sabe, irmãos, nós estamos no mês de primícia. Romanos 11:16 diz que se a primícia forem generosas, eu vou usar o termo generoso, se as tuas primícias forem generosas nesse mês, toda a massa será. Você tem a oportunidade de, se até hoje você não viveu ou experimentou ou caminhou sobre essa verdade de generosidade, o Senhor te dá a oportunidade de estabelecer isso hoje sobre a sua vida, como uma verdade, como uma prática. E a palavra garante que se isso for uma verdade agora, ela será por toda a sua vida, por todo o ano. Se a primeira parte é santa, toda a massa o é. E eu quero te convidar nessa noite a não sair desse lugar. Ou uma pessoa que o Senhor coloca no seu coração, sem trazer à existência essa generosidade. Sem trazer à existência uma oferta de generosidade. Abençoando a vida de uma pessoa. Abençoando aquele inimigo. Peça direção ao Espírito Santo do que você deve fazer. Ele é uma pessoa e Ele fala conosco. Venha à existência a nossa generosidade. Não mais no nosso achismo. Não mais naquilo que nós achamos conveniente ou bonitinho. Não mais para que a nossa glória apareça. Mas que venha à existência a generosidade segundo o coração do Senhor. Aquela que provém dEle. Aquela que é direcionada para Ele. Aquela que muitas vezes vai nos tirar da nossa zona de conforto. Muita da generosidade de Deus que Ele nos chama a praticar vai nos tirar da nossa zona de conforto. O aperto está ali e eu tenho que dizimar. Saia da zona de conforto, entre no local de dependência e cumpra o seu propósito de dizimar. Tirou da zona de conforto. Não é assim? Quantos já experimentaram essa situação? E ter que uma decisão, ou eu saio da minha zona de conforto, ou eu vivo uma verdade. Mas eu garanto que ninguém que decide viver uma verdade não lhe será dada. Quando você decide viver uma verdade, quando você decide viver a generosidade, você tem a oportunidade de mudar a realidade de uma pessoa. E o mais impactante, você muda a realidade dentro de você. Porque você cresce na estatura do Cristo que você carrega, amém? E eu quero só orar por você nessa noite. Enquanto a adoração for ministrando, eu quero que você traga isso ao seu coração. E se você precisa romper nessa noite como um ato profético, essa é uma oportunidade de você trazer a existência. Se você até aqui caminhou sem saber lidar com a generosidade, ou com um coração não generoso, não deixe que essa palavra não se cumpra. Torne prático. Faça uma oferta de generosidade na vida de alguém. Rompa com isso. Sabe como eu rompo? Saindo da minha zona de conforto. Vencendo a mim mesma. Vencendo o medo, vencendo a ansiedade e mostrando que a minha vida é uma verdade em Cristo, amém? Feche seus olhos, coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos trazer à existência essa generosidade. Nós queremos trazer à existência a generosidade que opera na tua economia, que opera segundo o teu propósito. A generosidade que tira as pessoas de uma condição e coloca em outra. A generosidade que ativa, que abençoa, que imparte do teu amor, da tua multiforme graça. É essa generosidade que nós queremos dispensar sobre a face da terra. Aquele chamado desde o Éden, qual foi resgatado em Cristo. Nós fomos posicionados em Cristo. Nós estamos aptos a praticar essa generosidade.
não a almática, não a que traz um consolo, um alívio de consciência. Não, Senhor, mas aquela que dispensa da tua multiforme graça. Aquela generosidade que toca as pessoas e manifesta o teu amor e a tua verdade. Aquela generosidade que dá esperança. Aquela generosidade que imparte amor. Aquela generosidade que nós damos em favor de quem não tem nada a nos dar em troca. Aquela generosidade que não espera reconhecimento. Como você é boa, como você cuidou de mim, então eu te abençoo. Não, é a generosidade que apenas dá, porque entende que tudo é teu, porque entende que nós somos mordomos, porque entende que a nossa vida só tem razão de ser se nós dispensarmos daquilo que o Senhor nos deu. Sobre as nossas casas, os nossos filhos, nos nossos casamentos, nos nossos empregos. Que nós possamos deixar esse legado. Que nesse ano de 2019 nós possamos trazer isso à existência, Senhor. Que isso seja uma verdade sobre as nossas vidas. Uma igreja generosa, uma casa abençoadora. Não queremos ser um povo evangélico que enche igrejas. Nós queremos ser os seus filhos que estão remindo a terra, que estão dispensando a tua graça e o teu favor sobre a terra, entendendo o valor das riquezas, destronando Mamon dos tronos pessoais. Nós queremos ser essa igreja. Nós decretamos que é essa igreja que vem à existência. Nós decretamos que os milionários que aqui o Senhor estabelecerão serão para praticar essa dispensação, esse nível de generosidade, em que não é o meu primeiro, mas é o outro, porque quando eu dou, aí me é dado. E eu não tenho medo nem dificuldade. É nesse lugar que nós queremos estar. É esse lugar que nós decretamos que vem à existência em 2019, na vida de cada um, com o recurso que o Senhor der a cada um. Ser fiel no pouco, ser generoso no pouco, e Ele te colocará no muito. Que nós possamos acessar a revelação de que a generosidade não depende da nossa condição financeira, mas depende da condição do homem interior. Quem governa as nossas vidas é Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida. E nós damos a nossa vida como um sacrifício vivo. Nós entregamos o governo das nossas vidas, das nossas finanças, das nossas riquezas. Nós queremos viver um amor não pela palavra, mas pela verdade. Nós queremos trazer isso à existência, Senhor, e decretamos essa verdade sobre a tua casa, em nome de Cristo. Amém.